não se preocupe. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios tem uma particularidade. Todos os textos, todos os livros da Bíblia têm um contexto interessante, não é? 2 Coríntios não é exceção. Paulo ficou sabendo que havia alguns problemas seríssimos de doutrina e de relacionamento na igreja de Corinto. Era uma cidade naquela altura da vida de Paulo muito grande, 500 mil habitantes mais ou menos, uma cidade muito grande, um porto que trazia pessoas de todas as partes do Império Romano. E ali então eles tinham Afrodite, um deus, uma deusa que tinha um templo enorme. E a igreja de Corinto começou a ter alguns problemas. Então Paulo escreveu uma carta muito dura, que foi a carta de 1 Coríntios. A primeira carta aos Coríntios era muito dura. Se você ler com atenção, inclusive tem igrejas que às vezes pegam um texto aqui, outro ali, de 1 Coríntios, e tiram do contexto esses textos, como o 14:2, que fala quem fala em língua fala mistérios, que é um texto mal traduzido, não é assim no original, ele é diferente do original grego, mas é um texto disputado. E ali você pode, se você ler com atenção essa carta, você vai ver 12 pecados gravíssimos que a igreja de Corinto cometia e que Paulo deu uma corrigida neles. E aí, quando eles receberam a carta de 1 Coríntios, eles se alegraram, corrigiram os seus problemas, se reconsagraram a Deus, e Paulo ficou sabendo de tudo que tinha acontecido ali. E aí escreveu a segunda carta aos Coríntios, dizendo de como deveria ser então o procedimento cristão deles. E no capítulo 5, Paulo fala de forma especial sobre a transformação do cristão, e ele fala dele mesmo. 1 Coríntios 5, verso 14, ele diz assim, minha tradução diz da seguinte forma: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Bonito isso, né? Essa afirmação de Paulo foi ao redor do ano 56 e 57. Paulo se converteu depois do apedrejamento de Estevão. Você sabe, o apedrejamento de Estevão foi em 34, portanto 23 anos depois. Ele já era um grande apóstolo, já tinha fundado muitas igrejas, toda a Europa, toda a Ásia. E aí ele fala o segredo da vida dele, né? Pois o amor de Cristo nos constrange. O que é que realmente levou Paulo a fazer essa afirmação e o que é que ela significa? É isso que eu quero conversar um pouco com você. E para você e para mim hoje, o que ela pode representar, não é? O amor de Cristo, Paulo sem dúvida está falando, o amor de Cristo tem demonstrado por você e por mim, mesmo quando nós não o amamos. E isso é uma realidade. Em Romanos ele fala que por um inocente alguém poderia tentar ou se animar a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, como ele fala em Romanos, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E 1 João 4 fala, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então certamente o amor de Cristo é que te leva a algum tipo de ação, atrai você e a mim. Então o amor de Cristo é sempre o fator que é o, vamos dizer assim, o estado inicial. Quando você conhece o amor de Cristo, ou você responde sim, ou a gente entra naquele texto que Jesus fala, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, não tem meio termo. Não existe meio termo com Jesus. Ou somos atraídos pelo seu amor, ou não. Mas é interessante que a palavra constrange aqui, eu acho que na tradução de vocês, na meio da segunda edição também é constrange. Algumas falam compele,
né? Algumas falam com pele. Essa palavra, no grego original, é sunégio. Sabe o que ela significa? Olha que interessante como amplia. Ela significa vários pontos, depende do contexto. Paulo poderia estar dizendo, pois o amor de Cristo nos mantém juntos. Sunégio, com pele. Ou ele poderia dizer, o amor de Cristo nos aproxima. Também significa isso. Ou ele poderia estar dizendo, o amor de Cristo nos guarda, que também significa essa palavra, bem ampla. Também significa impelir, então ele podia dizer, o amor de Cristo é que nos impede a ação, nos leva à ação. Ou ele poderia também dizer, o amor de Cristo nos domina, que também significa isso, essa palavra. Então, essa palavra significa manter juntos, aproximar, guardar, impelir e dominar. Mas o que ela realmente significa? Ela significa que o crente é que escolhe ser guiado pelo amor de Cristo. É você e eu que temos que escolher se aceitamos ser guiados ou não por Jesus. É você e eu que temos que escolher, e certamente vamos prestar contas das nossas escolhas. Né? É isso que ele quer dizer. Porque mostra que o crente que escolhe ser guiado por Jesus faz com que o amor dele nunca se aparte da vida dele, mas esse amor nos leva ao dever, não só ao dever de obediência, mas também ao dever de serviço. Com pé. Agora vamos pensar um pouquinho. Paulo foi preso para Roma. Você lê os capítulos 27 e 28 de Atos, a viagem tumultuada que ele teve até chegar em Roma. E ele chegou em Roma preso no ano 62, 63, portanto, uns 6 anos depois de ele ter escrito essa carta para os Coríntios. E de lá preso, ele escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 cartas ele escreveu nessa primeira vez que ele esteve preso em Roma. No ano 62, 63, até que Nero ainda não estava tão desequilibrado, o soltou, porque ele era um cidadão romano. Você sabe que na segunda vez que ele voltou preso a Roma, ele foi decapitado. Nero já tinha colocado fogo em Roma, já era outra circunstância em relação aos cristãos em Roma. Então ele foi decapitado. Mas nessa primeira vez ele escreveu essas cartas. E na carta aos Filipenses, abra ali, você vai ver que coisa interessante. Paulo relata quem era Saulo, aquele homem antes do amor de Cristo o constranger, antes do amor de Cristo o manter junto, o aproximar, o impedir, o dominar. Quem era Paulo? Filipenses capítulo 3, versos 4, 5 e 6. Filipenses 3, 4, 5 e 6. Eu leio a minha tradução que diz o seguinte: ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que ele podia se vangloriar? Verso 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Você sabe que os fariseus eram a seita mais rigorosa do judaísmo. E ele ainda continua, verso 6: segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ele fala. Portanto, ele era um homem que não podia ser de forma nenhuma acusado de qualquer deslize em relação à lei de Deus. Quem era Saulo? Uma pessoa cheia de si, uma pessoa que pensava que as suas convicções pessoais eram mais importantes do que o plano de Deus para a sua vida. E eu vou perguntar para você: quem era você e o que Jesus tem feito na sua vida? Quem era você? Quem era ele? O que Jesus tem feito na sua vida?
verdade é que a experiência do amor de Cristo vai se tornando e tem que se tornar cada vez maior na nossa vida. Cada vez o teu coração e o meu precisam entender que não vale a pena viver sem Jesus, porque realmente a vida sem Jesus não tem valor. Mas infelizmente, muitas vezes nós achamos que podemos dar os passos que queremos, na direção que achamos que temos que ir, mesmo sabendo que o plano de Deus para a tua vida e para mim, às vezes é bom. Resistimos, muitas vezes. Mesmo vivendo num mundo cheio de atrações, mesmo vivendo num mundo cheio de pressões, cheio de tentações, e às vezes as dificuldades que você e eu passamos, a gente se sente quase que acuado de todos os lados. Eu não sei se você às vezes já se sentiu assim, mas às vezes nos sentimos, né? A pressão é tão grande, as dificuldades parecem tão intransponíveis que a gente se sente pressionado de todos os lados. Saulo sabia o que era isso, que ele tinha perseguido pessoas e tinha feito com que elas se sentissem dessa forma. Mas depois ele era perseguido e ele também sentia como era difícil. Não é? E você e eu também, muitas vezes, nos sentimos assim. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente se sente pressionado por todos os lados, ou no trabalho, na escola, na família. Não é? Eu me lembro de duas famílias. Eu era pastor em Jaraguá, e eles estavam estudando a Bíblia, muito felizes porque estavam descobrindo verdades maravilhosas. E o resto da família deles, os outros irmãos e o pai, visitaram os dois e as suas esposas, e os filhos já adolescentes. Não, vocês não podem estudar, nós não queremos que vocês estudem a Bíblia. E eles deixaram de estudar a Bíblia. Às vezes a família é um tropeço. A família pode ser uma bênção, mas muitas vezes é um tropeço. Que tipo de cristão você é? Você faz com que os outros tropecem ou você faz com que os outros se aproximem de Jesus? Saulo era uma pessoa dessa forma, né? Cheio de arrogância na carne. Ele disse: se alguém pode se vangloriar, ele é mais do que os outros. Mas sabe, irmãos, o brilho das coisas da terra pode às vezes chamar a tua atenção e a minha, mas o verdadeiro cristão não pode ser prendido por essas coisas da terra, seja que valor tenha. E Saulo foi descobrindo isso, né? Saulo foi descobrindo isso. O cristão que já experimentou o contraste entre o mundo, e você sabe que o mundo, entre aspas, é uma coisa bem interessante. Não, eu não quero confusão com a igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu não vou seguir a Jesus, eu quero paz. Que tipo de paz que você vai ter? Nenhuma. Porque a única paz verdadeira é o Senhor Jesus, que é o Senhor da paz. Percebe como às vezes a gente se engana? Não, eu vou sair da igreja só um pouco. A gente vai ficando jovem, fala assim: não, eu vou sair da igreja só um pouco, depois eu volto. Eu vou frequentar umas festas, vou nos bares. Você já viu as pessoas saírem do bairro na madrugada? Como muitos deles saem? Bêbados, brigando, discutindo, fazendo confusão. É verdade isso, não? Isso é parte da simplicidade. Me faz lembrar aquele texto de João 6, né? Quando Jesus virou os discípulos, no verso 67, 68, falou: vocês também querem me deixar? E Pedro falou o que para Jesus? Para onde que nós vamos? Só o Senhor é quem tem as palavras que nos interessam. Esse tipo de decisão é a decisão que o cristão tem que ter, porque o amor de Cristo nos constrange. E o amor de Cristo nos atrai. Mas sabe, irmão, somente na luz do amor de Jesus é que você e eu podemos realmente entregar tudo. E foi isso que aconteceu com Saulo. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 9, e você vai entender o que eu estou falando.
capítulo 9 do livro de Atos mostra de 1 a 6 ou 7 aqui, mostra o que aconteceu com Saulo. E no verso 3 que eu quero ler, capítulo 9 de Atos, verso 3, diz assim: aproximando-se, falando de Saulo e de toda a sua caravana de pessoas que iam prender os outros em Damasco, né? Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. Então, irmão, somente na luz do amor de Jesus que você e eu enxergamos como nós vivemos a escuridão e nos dispomos a entregar realmente nossa vida a Ele. Se você e eu estivermos sob a luz do Evangelho, não vamos enxergar essa necessidade. Não temos condição de enxergar. E esse é que é o ponto, né? Então, irmãos, o cristão realmente renuncia a tudo que pode atrapalhar a sua comunhão com Jesus somente com a luz do Evangelho. Somente com a luz do Evangelho, você e eu sabemos que temos que guardar o sábado, que sermos leais e fiéis, termos uma conduta moral condizente com o cristianismo, enfim, tantas coisas que a gente vai aprendendo. Mas só com a luz do Evangelho. De outra forma, não temos decisões, não temos como fazer. Então, irmãos, o cristão sabe que nada é igual ao amor do Senhor Jesus, porque o amor de Cristo nos constrange. Então, o cristão quer agradar o seu Senhor. Você está disposto a agradar o seu Senhor? Saulo estava. E o que é que foi que ele relata? O que aconteceu? O amor de Cristo constrangeu a Saulo. Volta de novo lá no Filipenses. Abra sua Bíblia de novo, Filipenses, no capítulo 3. O que aconteceu? Ele podia se vangloriar na sua carne, na sua linhagem, na sua formação. Ele tinha sido discípulo de Gamaliel. Você sabe que os grandes mestres daquele tempo, o círculo de discípulos deles era pequeno. Ou as pessoas tinham muita força social, muito, como a gente costuma dizer, linhagem social, para fazer parte do ciclo restrito de discípulos. E Saulo tinha sido discípulo de Gamaliel, que era o maior mestre naquela altura. Ele não era uma pessoa socialmente fraca. Ele tinha sido fariseu e membro do Sinédrio. Ninguém socialmente inexpressivo fazia parte desse grupo. E ele começa aqui então no capítulo 3, como nós lemos 4, 5 e 6, dizendo que ele podia se gloriar, que como a justiça da lei ele era irrepreensível. Mas o que aconteceu na vida de Saulo depois que ele olhou a escuridão que ele estava e a necessidade que ele tinha da luz do Senhor Jesus? Acompanha comigo o verso 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei o quê? Perda. Mas perda por quê? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Eu não gosto de pessoa que fala assim: mas antes de eu ir para a igreja eu tinha tal coisa, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Então ele não perdeu. Eu não considero como perda as coisas do mundo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Claro que tem coisas que a gente tem que dizer: não, realmente a gente fez, empreender, mas sempre no sentido de louvor e dedicação ao Senhor Jesus. E ele continua dizendo no verso 8: e na verdade eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Agora, irmãos, todas as coisas, quanto que Paulo perdeu? Muito, certamente. Muito. Porque o amor de Cristo tinha constrangido ele. Mas ele não só perdeu as coisas sociais, familiares, talvez. Ele sofreu outros danos sérios. Você quer ver ele relatando a experiência dele? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 4. Ele relatando a experiência dele. Vamos ver ele mesmo falando.
Nós estamos estudando na escola sabatina sobre Tessalonicenses e vimos como era difícil o contexto de pregação do Evangelho. Já semana passada, esta também. Agora, o que Paulo acabou passando? Ele era poderoso, o Sinédrio. Você vê que ele tinha tanta influência que o sumo sacerdote e os grandes líderes da nação davam carta de confiança para ele. Ele tinha carta branca das autoridades para fazer o que quisesse, que entendesse com aqueles judeus que se diziam cristãos. Olha que confiança que a nação dele tinha nele, que arrogância que ele podia ter. Mas depois que o amor de Cristo constrangeu e ele disse que considerava tudo perda, o que foi que ele passou? Vamos ver o relato dele em 1 Coríntios 4, no verso 10 em diante. Ele diz assim: nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo. Quer dizer, ele era um homem tremendamente intelectualizado, uma pessoa culta, mas passava por quê? Por louco, porque os outros achavam que Cristo era uma loucura. E o verso 11: até essa presente hora sofremos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. O amor de Cristo constrange. Ele aceitou o chamado. A vida dele foi fácil. E às vezes está se ensinando hoje que se você está com Cristo, a sua vida tem que ser todinha fácil. De onde tiraram essa ideia, eu não sei. Mas é uma ideia bem sacana. Que a teologia da prosperidade não existe, ninguém faz parte da recompensa. E a Bíblia é bem clara nisso. Não é? E o que mais? Verso 12: afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. E ele continua dizendo como ele passava: quando somos injuriados, bendizemos, quando somos perseguidos, sofremos. Verso 13: quando somos difamados, consolamos. E aí ele coloca como é que ele ficou até o presente, e temos chegado a ser como o lixo desse mundo. Um homem que era poderoso na sua nação, mas o amor de Cristo constrangeu. Ele considerou tudo como perda, como lixo. Você sabe que a palavra é esterco. Você já ouviu uma pregação certamente sobre isso, não é? Considerou tudo refúgio, qualquer coisa do mundo que o ligava as coisas de Satanás para ele simplesmente cortou e aceitou a Cristo completamente, entregou completamente a vida ao Senhor Jesus, não é? E ele continua dizendo ainda: até o presente, verso 13 de novo, temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Como a escória de todos. Paulo renunciou a muita coisa por amor a Jesus. E eu vou fazer uma pergunta para você e para mim: quanto você precisa renunciar para realmente poder responder ao amor do Senhor Jesus por você? Quanto eu tenho que renunciar para responder ao amor de Jesus por mim? Será que o amor de Cristo tem realmente constrangido a mim e a você? Paulo declarou isso em 2 Coríntios, que o amor de Cristo me constrangiu, me tocou, me transformou, me dominou, me impediu, me une, me aproxima. O amor de Cristo tem que constranger o nosso coração, senão nós não temos esperança de salvação. Não há esperança de salvação se o amor de Cristo não nos constranger, né? Mas a pergunta seguinte, então, é inevitável: você está disposto a dedicar toda a sua vida para o Senhor Jesus? Eu vou acrescentar um pensamento em cima disso. Eu não sei, talvez você concorde comigo, eu penso que sim. É mais fácil morrer por Jesus do que viver por Jesus. É verdade? Não? Você renuncia a tua fé? Não, vou morrer por amor. Mas viver a vida inteira dizendo: Senhor, me transforma. Senhor, seja o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, que eu responda ao seu amor, que eu esteja com meu coração aberto para receber a sua mensagem, que eu seja realmente um servo seu.
Porque isso é uma entrega diária, constante, toda hora. Você tem que chegar, vou ali? Não vou, Senhor. Seja o Senhor da minha vida, não posso ser ali. Eu vou fazer aquilo. Não, mas aquilo não está certo. Eu não está dentro do princípio. O que eu quero é refletir a sua imagem, me ajuda a não fazer. É muito mais difícil você viver a vida toda por Jesus do que ele talvez morrer por Jesus. Mas sabe, irmãos, nunca, em nenhum momento da palavra de Deus, você vê Jesus pedindo alguma coisa, ou solicitando alguma coisa de você e de mim, sem fazer alguma promessa. Eu acho lindo isso. Acho muito bonito. Nunca. Sempre a gente tem algum tipo de recompensa. Por isso se criou essa teoria da prosperidade, né? Mas a recompensa que Cristo quer nos dar pode até ser os bens materiais também. Mas ele sabe que os bens materiais um dia vão se queimar um pouco. Mas ele sabe que você e eu podemos estar com ele na eternidade. Então as bênçãos que Deus quer nos dar, as recompensas que ele quer nos dar, são aquelas que vão nos levar para você. Você quer uma prova disso? Volta lá em Filipenses no capítulo 3. Filipenses capítulo 3 de novo. Nós já lemos 2 textos e agora vamos ler mais. Qual era a recompensa que o apóstolo Paulo realmente sabia que ia receber? Qual é a recompensa que você tem que saber? Se você deixar o amor de Cristo te constranger, você vai receber. Qual é essa recompensa? Você sabe? Veja, Filipenses 3, verso 10, verso 11, que diz assim: desejo conhecê-lo. O que é que Paulo queria realmente dizer aqui? Que ele tinha dito que tudo era refúgio para ele. E ele diz no verso 10: desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. O que é que Paulo queria? Ter a certeza de estar com Jesus no céu. Porque o amor de Cristo o constrangeu. Não é? E ele continua dizendo assim: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E o verso 11: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Por que ele queria a ressurreição dos mortos? Verso 20 e verso 21, os 2 últimos versos do capítulo 3. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele dá crescente informação aqui no verso 21, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também assim todas as coisas. Qual era a recompensa que Paulo sabia que estava garantida? A salvação está com Cristo no céu. O amor de Cristo constrangeu. Ele aceitou o amor de Cristo. Considerou tudo perda. Sofreu, padeceu, lutou, mas venceu. Volta lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, e você vai ver agora então o próprio pensamento que ele começa no verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange. Ele fala da experiência dele e como você e eu devemos ter essa mesma experiência, não é? Ele diz assim no verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura. Por que é nova criatura? Porque você e eu devemos ser cristãos novos, nova criatura. Aqui diz, olha o verso, diz o seguinte: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Cristo lava o passado. Não importa que passado você tem ou eu tenho, importa que futuro você espera do Senhor Jesus. É isso que é coisa mais linda. E eu quero dizer para você, se você
Qualquer um de nós é negro. Mesmo que você tenha vivido na igreja a vida inteira, você sempre cometeu pecados. Eu cometi. O passado nosso sempre é negro. Mas o futuro é glorioso, se deixarmos o amor de Cristo nos constranger. Eu gostei muito de uma experiência que eu li, um homem chamado Jim. Ele era maquinista nos Estados Unidos. E ele era um cristão exemplar. Um cristão exemplar. Uma pessoa que todo mundo gostava de estar perto dele. O trabalho dele era sempre correto, a postura dele era de cristão. E ele tinha tanto respeito dos outros, que o dono da ferrovia só andava no trem que era o Jim maquinista. Mas um dia, o trilho, não sei o que aconteceu, alguma coisa, um desvio, e o Jim vinha no seu trem com o dono da ferrovia no trem, e houve uma batida entre dois trens. E o Jim, que era o maquinista, ficou preso nas ferragens. Você sabe que mexer nas ferragens de carro é difícil, de caminhão é muito mais, um trem então, muito mais complicado. E ele estava perdendo muito sangue, e o dono da companhia chegou para ele e falou: Jim, nós todos sabemos que você é um cristão muito especial. Todos nós sempre recebemos boas influências da sua vida. Eu daria, o dono da ferrovia falou para ele preso nas ferragens para morrer, eu daria tudo para ser um cristão como você. E disse que a voz do Jim, bem fraquinha, respondeu para o dono da ferrovia: foi isso que eu dei. Foi isso que eu dei. O que é que você está disposto a dar para Jesus? Jesus não é dono somente de uma única coisa da tua vida. Prata, ouro, tudo é bom. Ele é bom. Nós vamos morrer, as coisas vão ficar ali se Jesus não voltar. Mas de uma coisa ele não é dono. A única coisa que ele pede para você e para mim, que é o que ele pediu para Saul. Está em Provérbios: dá-me, filho meu, teu, porque ele não é dono da tua